Olha, na volta do Balanço Geral, nós trouxemos duas reportagens especiais. Aliás, a repercussão foi gigantesca, né, sobre a evacuação das áreas de risco em Maceió. E como determina, né, o Manual do Bom Jornalismo, a gente sempre abriu espaço, né, para todos os lados da moeda. Ontem pela manhã, logo após a finalização do Balanço Geral, eu conversei com o Fernando Mota, que é o responsável pelo programa de compensação financeira da Braskem. A entrevista, evidentemente, que foi gravada e você confere todos os detalhes agora. Muito bem, aqui comigo já está o Fernando Mota, ele que é o responsável pelo programa de compensação financeira da Braskem. Nós fomos ouvir exatamente a Braskem e saber o que a Braskem tem a nos dizer para exatamente amenizar um pouco esse sofrimento dessas pessoas. Fernando Mota, muito bom dia, prazer recebê-lo aqui no Balanço Geral Alagoas. Bem-vindo. Bom dia, Thiago. Prazer é nosso poder estar aqui com vocês, dividir um pouco o que nós estamos fazendo e esclarecer as dúvidas da população. Fernando, a criação desse programa de compensação financeira seria de fato o reconhecimento da Braskem do problema causado ao longo desses 40 anos? Tiago, a gente, quando começou a trabalhar em novembro e iniciamos o programa em dezembro, a gente tinha um relatório da IFG, onde a empresa reconheceu ali, porque nós já tínhamos as informações técnicas, a necessidade de atuação em uma determinada área. Quando nós avançamos para o acordo, que expandiu a nossa atuação, nós o fizemos exclusivamente porque sabíamos que a análise técnica de uma situação dessa natureza é muito complexa, leva tempo, e a população não podia ficar esperando uma resposta. Então, a nossa intenção é atuar de forma antecipada, de forma preventiva. Esse talvez seja o maior acordo preventivo já feito na história do país, para atender essa população, realocando aquelas pessoas que estão em área de realocação e compensando as pessoas que foram realocadas, independente da discussão técnica que continua. Certo, mas de qualquer maneira, esse programa de compensação financeira, ele vem para atenuar os danos já causados, né? O programa de compensação financeira ele vem para tentar resolver uma parte do problema que existe, que é a necessidade de realocar pessoas e indenizar essas pessoas para que elas possam sair daquela região de forma estruturada e identificar um novo imóvel, uma nova residência e se restabelecer. Bom, você deve ter visto a reportagem, nós ouvimos uma família, né, o drama de uma família inteira, e ela, muitas vezes, esse drama traduz também o drama de outras centenas de famílias. Nós estamos falando aí do universo de pouco mais de 17 mil pessoas que, apesar dos acordos serem feitos e dos valores, inclusive, já serem pagos, muitos falam que não teriam uma opção, né, a não ser aceitar esse acordo que foi firmado. A Braskem entende, de fato, que os valores que estão sendo pagos são valores justos, atendem não só a questão do dano material, mas também ao dano moral, ao dano emocional a essas pessoas? Tiago, é importante, antes de falar das propostas em si, comentar que além da realocação e das indenizações que estão sendo feitas, nós colocamos à disposição da população outros apoios, né? Nós temos um time aí muito capacitado e um time bastante grande, inclusive de técnicos sociais e psicólogos que atuam atendendo essa população, como a dona Dagmar, a Micheline, que vocês entrevistaram na reportagem, e que podem contar com o apoio dos nossos para ajudar no encaminhamento das suas respectivas situações. Nós entendemos, a gente sempre fala que a gente não se coloca no lugar da pessoa, porque a gente não consegue, mas a gente trouxe as pessoas mais especializadas no país para atuar nesse tipo de situação, para tentar dar o suporte a essas pessoas, além do financeiro, além da estrutura de mudança, etc. Em relação às compensações, nós estamos trabalhando para acelerá-las de forma exponencial. A gente, quando olha para abril, nós tínhamos cerca de 220 propostas, em junho nós já tínhamos chegado a mais de 600 e hoje já dobramos de novo esse número e continuamos trabalhando para crescer exponencialmente. E como o Dr. Carlos Eduardo ressaltou na entrevista dele, de mais de 1.000 propostas já feitas, nós só temos uma proposta recusada e ainda assim essa família está em diálogo conosco, né? A gente criou um programa que foca em fazer propostas que permitam a essas pessoas identificarem imóveis compatíveis com os seus, mas também a gente acrescenta outros valores a essa proposta, né, para que não fique uma proposta meramente numérica. Não é nossa intenção
fazer uma avaliação de quanto custa aquela casa e pagar por ela. Nós não estamos comprando casas, nós estamos indenizando pessoas para que elas possam virar, né, a página desse momento que elas estão vivendo. Bom, de uma maneira geral, Fernando, o fato de ter apenas um acordo que está sendo questionado de fato na justiça pela não aceitação desse acordo, isso de uma maneira prática não significa dizer que aquele acordo, né, para as famílias especificamente, isso é o que dizem as famílias, não veio não veio sanar de fato o problema causado. Muitas vezes esse acordo foi assinado por falta de opção, por não ter uma outra opção dada àquele momento a essas famílias. E muitas vezes a gente entende também que esse acordo, às vezes ele é firmado exatamente para atender uma demanda judicial, né? Como é que a Braskem tem tentado dialogar com essas famílias? Não é porque a gente sabe que tudo pode ser questionado, né? Tiago, algumas correções importantes. A gente não tem nenhum acordo ainda questionado judicialmente. A família que não aceitou, ela continua discutindo conosco, trazendo novos elementos para mostrar para a gente, eventualmente, que a avaliação poderia ser diferente. A gente tem muita segurança do nosso método criado para avaliação, inclusive do contexto como um todo das propostas que fazemos, porque todas as vezes que a família traz um laudo de avaliação, por exemplo, esse laudo é aderente ao imóvel, as metragens estão corretas, o padrão construtivo utilizado está correto, esse laudo foi feito por um profissional habilitado, a gente não tem nenhuma proposta feita menor do que esses laudos de avaliação. Então, mesmo que essas famílias tivessem ido a juízo, buscar uma indenização, nós estamos fazendo propostas que são potencialmente maiores do que aquelas que elas teriam em juízo. A nossa intenção não é colocar as famílias numa posição de aceite ou vá para o judiciário e demore. Pelo contrário, nós queremos fazer uma coisa que é correta agora, né? Em 6 meses a gente quer resolver um problema que demoraria 15 anos, mas fazendo algo que seria melhor, inclusive, do que aquilo que se teria passando pelo périplo de um processo judicial, né? Por 15 anos de processo, 10 anos de processo. Nós não estamos criando um caminho mais curto, mas que tenha uma valoração menor. Pelo contrário. E, além disso, a gente trabalha em todas as frentes. A gente trabalha na realocação de forma estruturada, com diversas parcerias com a Associação de cartórios, nós temos parceria com os cartórios, temos parceria com a Justiça Itinerante do Tribunal de Justiça Local, com os bancos para abertura de conta da população, para emissão de documentos que essas pessoas não têm, a gente sabe que tem pessoas em vulnerabilidade. Então, o que nós criamos foi uma rede de apoio que atende essas famílias em diversos âmbitos, não apenas no âmbito financeiro, como eu falei. Uma grande força-tarefa montada exatamente para tentar minimizar todos esses impactos. No que diz respeito a financeiramente, de ordem de valores, essa compensação financeira hoje já está beirando em quantos milhões de reais, Fernando? A gente já despendeu até então mais de 110 milhões de reais entre as compensações financeiras e os apoios à realocação. Esse número tem crescido porque a gente tem intensificado a quantidade de propostas. No mês que vem nós vamos fechar um novo balanço e dividir com o juiz da ação onde está homologado o acordo, e aí vamos atualizar esses números também para os veículos de imprensa. Vamos compartilhar com vocês, com certeza. Há alguma expectativa desse universo ser ampliado, ou seja, de mais pessoas se integrarem a esse programa de compensação financeira? Tiago, quem define as áreas de desocupação e de monitoramento é a Defesa Civil Municipal, amparada em dados técnicos que ela obtém, seja por informações prestadas pela Braskem ou por outros órgãos de assessoria técnica. Então, o que a gente faz é atuar dentro daquele âmbito que foi estabelecido pela Defesa Civil Municipal. Independente de ter uma nova atualização do mapa ou não, o acordo, quando foi assinado em janeiro, ele previu a criação da Junta Técnica. E a Junta Técnica, que é um órgão independente formado pela Defesa Civil Municipal, pela Defesa Civil Nacional e por um perito, esse órgão ele tem competência de avaliar imóveis que estão na área 01, e se esses imóveis estiverem em rachaduras, tiverem situações em suas estruturas que impeçam a moradia, e isso estiver ligado ao fenômeno de movimentação de terra, por exemplo, esses imóveis eles entram no nosso programa. Então, o morador que está na área 01 e que tem no seu imóvel um dano na sua estrutura, ele pode ligar para a Junta Técnica, agendar uma visita e a Junta Técnica avaliará esse imóvel. Perfeito. Fernando, há algo mais que você queira acrescentar no que diz respeito a tudo aquilo que foi produzido, mostrado nas duas reportagens? Tiago, a gente acompanha diariamente situações como a da Dona Dagmar, da Micheline. A gente tem tentado trabalhar intensamente com o permanente desconforto, com a permanente tentativa de melhorar aquilo que foi construído. A nossa ideia é oferecer para essas pessoas o máximo de estrutura, o máximo de apoio possível em diversos âmbitos, não apenas no âmbito financeiro, né, com as indenizações. A gente sabe que a indenização é o que viabiliza essas pessoas adquirirem a nova casa, mas nós temos outros apoios, né, de acolhimento de animais, tratamento dos animais que estão conosco, né, que
moradores não puderam levar para suas casas. Apoio psicológico, a nossa casa de apoio psicológico aos moradores já fez mais de 1.000 atendimentos. É muito importante que as pessoas entendam que isso está à sua disposição e que usufruam disso que foi colocado à disposição. A nossa intenção é dar a essas pessoas o máximo de estrutura possível nesse momento, que nós entendemos que não é trivial. Perfeito. Quero agradecer imensamente ao responsável, pelo programa de compensação financeira da Braskem, que prontamente nos atendeu. Esse problema que, infelizmente, está atingindo aí dezenas e dezenas de famílias e, infelizmente, eu acho que é público, toda essa questão de repercussão internacional, inclusive, e, evidentemente, que todo mundo tem um direito, de achar que aquilo que está sendo compensado não é o suficiente para atender as histórias que foram deixadas para trás, para atender gerações inteiras que cresceram nesses bairros. Enfim, realmente é difícil a gente dimensionar a dor de cada um, Por mais que se tenha algum tipo de pagamento, algum tipo de compensação, se é que essa é realmente a palavra correta, a gente sabe que isso, cada um vai encarar isso de uma maneira diferente, através das suas dores e dos seus respectivos dramas. Fernando, muito obrigado por nos atender e sempre à disposição, tá? Tiago, eu que agradeço a oportunidade. Contem sempre conosco para esclarecer as dúvidas, trazer informações relevantes para atender a população. A recíproca é verdadeira. Obrigado, Fernando Mota, aí, responsável pelo programa de compensação financeira da Braskem. A gente segue no Balanço Geral Alagoas, ao vivo na tela da sua TV Pajuçara. É isso, você viu aí, as respostas da Braskem sobre os acordos de compensação financeira. A Braskem informou ainda também que a empresa cumpre o acordo firmado com as autoridades públicas para a realocação e compensação financeira de acordo com o mapa definido pela Defesa Civil. Imóveis no entorno do mapa são avaliados pela junta técnica e, quando identificado o dano pelo fenômeno geológico, são incluídos no programa. Paralelamente, a Braskem realiza estudos para o entendimento das causas do fenômeno e monitora a área no entorno dos 35 poços de extração de sal, todos, segundo a Braskem, já desativados. O sistema de monitoramento está sendo ampliado e os dados coletados são disponibilizados para as autoridades. Esta semana, inclusive, a Braskem iniciou a preparação do canteiro central de operações para o fechamento dos poços. O planejamento foi aprovado pela Agência de Mineração de Conta com todas as autorizações necessárias. A empresa também trabalha para voltar a produzir em Alagoas ainda em 2020. A Braskem pretende usar matéria-prima importada até que novas áreas não urbanas e viáveis sejam encontradas. Todos os passos para o retorno das operações estão sendo tomados seguindo as regras e normas, segundo a Braskem, de licenciamento e segurança nas esferas competentes. Nós aqui, enquanto jornalistas profissionais, enquanto emissora de televisão e conglomerado de comunicação, cumprimos à risca o nosso papel de fazer jornalismo com muita responsabilidade. É um assunto polêmico, dramático e que não poderíamos simplesmente tapar o sol com a peneira. Algumas perguntas foram enviadas ainda à Braskem e essas perguntas não foram de uma maneira exata e contundente respondidas como a gente gostaria. Mas, enfim, estamos aqui cumprindo com o nosso papel de dar vez e voz aos dois lados da mesma moeda e sempre à disposição de todos.